Bom dia, irmãos. Já está na hora aí, a gente começar a aula. Falta 2 minutinhos ainda. Bom dia a todos. Pedir àqueles que podem abrir suas Bíblias. Vamos abrir para nossas Bíblias para Atos, capítulo 2. Mas por favor, me fala mais alto. Vou fazer a leitura de Atos, capítulo 2. A gente vai fazer a leitura do versículo 42 ao 45. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 45. Aqueles que podem ler, né? Diz assim a palavra do Senhor. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Haviam em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, hoje nós vamos falar do crescimento da igreja. E antes de entrar no estudo, nós vamos orar. Tudo bem? Senhor meu Deus, abençoa-nos neste momento. Que este ensinamento venha abençoar a nossa igreja, para que a Tua honra e a Tua glória sejam manifestadas em nosso meio, Pai querido. Abençoa-nos como igreja neste momento que estamos vivendo, embora separados fisicamente, unidos em espírito por meio de Cristo Jesus. Abençoe esse estudo, Pai, para que o Teu nome seja exaltado e que nenhum outro nome seja exaltado nesta manhã senão o do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Para mim é meio novo, viu, irmãos? Então é meio difícil não interagir com os irmãos, tá bom? O tema dessa manhã, nós vamos nos concentrar em estudar sobre o crescimento da igreja, com o propósito de abençoar os irmãos, né, com uma visão mais ampla do que é igreja. E em nossos dias, a situação do Brasil, ela é bem complicada, porque nós vemos cada vez mais as igrejas crescerem. O ambiente evangélico no Brasil tem sido cada vez maior, né? Eu não sei aí, né, como Ribeirão está hoje em dia, eu moro em Cravinhos, mas quase em todo quarteirão ou quase em toda a rua, né? Toda a rua, né, ou todo o bairro tem uma igreja evangélica. E o grande problema disso tudo é que se tem muita igreja evangélica, mas pouco do verdadeiro evangelho. Então nós estamos diante de um mar, né, gigantesco, porém sem pouca profundidade teológica, sem pouco verdadeiramente crentes, né? Hoje até mesmo o número de crentes nominais, ou seja, de crentes que só dizem, né, não praticantes, que vão na igreja, que não vão mais na igreja, né, que dizem ser evangélico, é muito grande. Então, o crescimento em número não quer dizer nada. Então, diante disso, né, o que nós podemos buscar para a nossa igreja como crescimento da igreja, né? O que é o crescimento da igreja? E na revista que nós estamos estudando,
ele diz o que é o crescimento da igreja. Primeiro, nós temos 3 métodos bíblicos de crescimento de igreja. Primeiro é a evangelização. A evangelização é o nosso testemunho de como Deus nos salvou, passando para outra pessoa a esperança a qual nos foi confiada. Então, a evangelização é o primeiro método de crescimento da igreja local. E isso, irmãos, nós podemos entender que é o método mais eficaz que nós podemos compartilhar da palavra do Senhor em nossas vidas. Seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa própria casa e tantos outros locais. A evangelização não é somente uma obrigação do missionário, tá? A obrigação de evangelizar é de todos nós. O que eu quero dizer? Nós devemos ter uma vida que proclama o Evangelho. Nós proclamamos o Evangelho por palavra e ação. Quando eu trabalho para a honra e glória do Senhor, eu estou evangelizando, sem muitas vezes falar uma palavra. A mulher dentro do seu lar, quando não tem seu marido crente, com o seu testemunho, ela está evangelizando. Um pai também aos seus filhos, né, honrando a mulher, amando ela como Deus o manda amar, ele está evangelizando. Ele está levando um nome de Deus dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Então, a evangelização não é somente uma missão do missionário. Embora, né, Deus nos abençoou com mestres, com missionários, para fazer também esta parte, né? Devemos apoiar os missionários, não somente financeiramente, mas também em oração. Mas a igreja ela deve ser uma igreja missional, ou seja, uma igreja que busca evangelizar. E aqui é muito importante nós entendermos isso, que o objetivo principal da igreja não é Jerusalém, não é Estados Unidos. O primeiro objetivo de evangelização, de crescimento para a igreja local é onde ela está. É muito fácil, muitas vezes, a gente ver um envio de missionário para a África, enquanto o bairro, por exemplo, Jardim Independência, né, pouco conhece a igreja. Não sei se é essa a realidade, estou dando exemplo, tá, irmãos? Como eu falei, eu moro em Cravinhos, então eu conheço bastante irmãos que moram ali, mas o objetivo da igreja local é ser ali, né, usada onde ela está, primeiramente. Com isso, né, depois do local, região, estado, Brasil, mundo afora. Então, ser evangelista, nós devemos ter muito cuidado, porque é muito fácil mandar o dinheiro, fazer postagem no Facebook, mas a nossa obrigação está primeiramente, por assim dizer, na nossa casa. Ou seja, dentro do local onde a igreja está. E pensando nisso, né, por causa da nossa situação que nós estamos vivendo sob pandemia, a igreja ela está onde os crentes estão. A gente não depende de um local, de um templo para adorar a Deus. Então, irmãos, além do local onde nós nos reunimos, a evangelização deve ser feita também aos nossos vizinhos, né? No bairro onde nós estamos. Nós temos a obrigação, como crentes, de levar a palavra de Deus aonde nós estamos. E isso foi muito bem visto em Atos, quando a igreja estava ali, né? Eles cresciam, né? E também na nutrição cristã, ou seja, como a gente leu aqui na palavra, tá? Eles cresciam no conhecimento dos apóstolos, né? E naquela época, diferente de agora, não tinha Bíblia escrita acessível. Era muito caro alguém comprar uma Bíblia. Na verdade, nem Bíblia tinha, tá, irmãos? Você comprava, por exemplo, o livro de Marcos, o livro de Isaías, o livro, né, de Deuteronômio.
Então você comprava ali os livros separados para fazer a leitura. No caso dos 5, normalmente era o Torá. Então, como que eles aprendiam? Oralmente. Eles tinham uma comunhão diária perante a igreja. E aqui eu quero fazer uma breve introdução para os irmãos terem ideia. Quando a gente lê Atos, a gente fica impressionado, né? E vê que a igreja de Atos é um exemplo, mas nós devemos entender o contexto a qual a igreja de Atos está. Todos se dedicavam, o versículo 42 do capítulo 2 diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e a oração. Esse partir do pão realmente aqui é a ceia. E havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e partilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente, reunindo-se, nos lares para comer o pão, para partir o pão com grande alegria. Quando a gente vê esse contexto da igreja se reunindo todos os dias, para nós é muito maravilhoso, né? Poxa, é uma alegria. Mas nós devemos entender o contexto, o que aconteceu ali em Atos. Todos os judeus eram obrigados a vir na festa da Páscoa, né? Depois na festa do ali na celebração da adoração ao Senhor. E esse episódio aconteceu ali no que nós chamamos de Pentecoste, quando o povo de Deus foi extremamente abençoado com o avivamento. Então, a igreja, no começo, eram os apóstolos e mais, por exemplo, assim, 100 pessoas. De repente, irmãos, no Pentecoste converteu mais de 3.000. Então, uma igreja de 100 membros passou a ter 3.000. O que aconteceu? Não tinha outro lugar onde fosse pregado o evangelho senão em Jerusalém. O que esses irmãos fizeram? Vamos ficar em Jerusalém. Então a igreja de 150 membros, por exemplo, passou a ter 3.000 membros. Onde você coloca todas essas pessoas? Fica complicado. Então o que esses irmãos passaram a fazer? Vendiam as suas posses, vendiam suas casas e repartiam entre os irmãos. Após você comer, você vendeu ali por R$2.000, por exemplo, um terreno. Você comeu ali os R$2.000. Acabou. Não é um dinheiro que você investe, você tem retorno. Por isso que a igreja de Jerusalém nunca mais se recuperou. A ponto de sempre no Novo Testamento, todas as igrejas estarem apoiando a igreja de Jerusalém porque elas sofriam no quesito financeiro. Ficou uma igreja pobre. Isso não quer dizer, por ser uma igreja pobre, que eles não eram abençoados. Porque neste momento de avivamento, o Senhor trabalhou de maneira tal que eles se reuniam, diante dessa adversidade e glorificavam mais a Deus. Eles estavam diariamente juntos, como eu falei, nesse contexto, por causa que eles vendiam suas casas e todos, começavam a morar um com o outro e tinha essa comunhão a qual nós hoje dificilmente vamos desfrutar. E aqui, pensando no nosso contexto hoje, para que você entenda, é como se esse lockdown que nós estamos vivendo hoje, essa paralisação horizontal, por exemplo, em Cravinhos nenhum tipo de comércio pode abrir, senão supermercado, farmácia e algumas coisinhas a mais aí para sustento básico. Imagine daqui 10 meses, se assim continuar. Muitos irmãos vão perder o emprego. Se Deus não atuasse na nossa igreja, dificilmente a gente venderia uma casa nossa para estar ajudando o irmão. Então esse era o contexto que Jerusalém estava passando. Eram irmãos vendendo suas próprias casas para abençoar outros irmãos. E isso, irmãos, é só por meio de um avivamento.
Isso é só por meio do Espírito Santo atuando em nosso coração. Porque isso não é natural nosso. Vender a nossa casa. Você já parou para pensar? O irmão que você quase não conhece veio, né, de outra cidade e você vender a sua casa? Dificilmente alguém faria isso, se não for por meio do Espírito Santo. Então, pegar o contexto de Atos e colocar os nossos dias de reunir diariamente, poxa, é legal, mas nós devemos entender o contexto o qual eles estavam. Era um contexto de avivamento. A gente vê isso em Esdras também, quando o povo retorna do exílio. E Esdras lendo ali a palavra de Deus, as pessoas quebrantavam, choravam. É um contexto de avivamento. Por que eu estou falando que essas coisas é importante a gente entender? Porque ao ler a palavra de Deus, a gente não vem a fazer uma aplicação ao nosso contexto sem pensar corretamente a forma a qual nós devemos fazer isso. Então, a nutrição da igreja, ela vem por meio dos ensinos dos apóstolos, né? Hoje a gente não tem somente o ensino oral como era feito antigamente, mas nós temos o ensino escrito. E isso aqui, irmãos, é uma bênção nós termos, né? O crescimento da igreja, ela vem para essa nutrição pelo amor da palavra de Deus. Nós estamos com um planejamento de fazer a leitura anual da Bíblia neste ano. Um plano bem legal, simples, que não é forçado, que não é abusado ali numa questão de leitura, né? De 15, 10 capítulos por dia, não. Normalmente é 3 capítulos por dia, 4 no final de semana. O amor demonstrado de uma igreja que cresce é extremo ao olhar para a palavra de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós vamos amar a Deus. E esse crescimento, esse avivamento, irmãos, ele começa por nós. O avivamento ele não começa de fora para dentro. Ele começa de dentro da igreja para fora. Ou seja, é os crentes orando mais, é os crentes lendo mais, é os crentes se quebrantando, confissão de pecado. E isso traz um avivamento à igreja local. Agora, aplicando para o nosso contexto, né? Não é o reunir todos os dias que vai fazer de nós uma igreja melhor. Não é partir o pão todos os dias que vai fazer-nos de nós uma igreja melhor. É a oração e o amor à palavra que traz o avivamento. Isso que é nutrição. Isso é o que a palavra de Deus nos ordena, irmãos. É amarmos cada vez mais o que o Senhor tem nos dado. E nós, como igreja, no nosso século, na nossa geração, nós somos extremamente abençoados. Nós temos a Bíblia escrita em várias traduções, em várias versões. Se você não tem capacidade de ler no dia, você pode também ouvir a palavra de Deus. Você pode orar. E isso, irmãos, nós temos desperdiçados muitas vezes. Saiu um decreto em Santa Catarina e os governantes estão aproveitando essa oportunidade para restringir a igreja do Senhor. Em Santa Catarina foi proibido o culto e oração dentro dos lares acima de 5 pessoas. Compartilhei no meu Facebook, o pastor Franklin Ferreira, né, compartilhou o boletim de ocorrência do Estado contra esses irmãos que estavam dentro dos seus lares orando. A minha família são 5 pessoas, irmãos. Se estivéssemos em Santa Catarina fazendo um culto familiar, nós estaríamos sendo multados. Isso é uma prova, irmãos, que muitas vezes nós desperdiçamos a bondade do Senhor. E não, por assim dizer, alimentamos a igreja para que ela venha crescer. Porque crescer em número somente não adianta nada.
Nós vemos igreja hoje de 5 mil, 10 mil membros, onde o evangelho é barateado, onde o evangelho é sucateado, né? Temos igrejas a qual o nosso Deus, né, não é o nosso Deus, mas eles se referem ao Deus da Bíblia como um mero Papai Noel, ou até mesmo como escravo, onde eu ordeno, né, onde eu dou a ordem ao Deus. Ele é um mero serviçal meu. Então o número não quer dizer nada, mas o temor ao Senhor é o que é dito na palavra do Senhor, né? Eles cresciam no temor e no conhecimento da palavra dos apóstolos. E isso começa dentro de nós, irmãos, não é de fora. Antes de chegar à igreja local, isso começa na nossa casa. O culto da igreja público, né? Ele é só um reflexo do que você tem feito na tua casa. Se não tem oração, se não tem temor, se não tem leitura, se não tem santidade dentro do lar, como nós esperamos que a igreja local vai ter? Então, o crescimento da igreja, ela vem pela nutrição particular do cristão. Isso é responsabilidade minha e sua, irmãos. Não é responsabilidade do pastor, do professor, do irmão tal, do seminarista. Essa é uma obrigação minha e sua. A nutrição da igreja, a nutrição dos irmãos é responsabilidade principalmente sua, né? Cada um ali responsável pelo seu lar, responsável por ela mesma. Então, diante disso tudo, nós vemos que o avivamento, o crescimento da igreja, ela vem pelo temor da palavra de Deus, uma vida de oração e uma vida de santidade. Que isso é levado à igreja, e a igreja se torna uma igreja de pessoas que oram, de pessoas que amam a palavra de Deus e têm temor a esse Deus. E também, irmãos, o crescimento, ele vem também pelo serviço, né? O verdadeiro cristão, ele não é uma pessoa egoísta. O verdadeiro cristão é uma pessoa que trabalha. É muito triste ver em nossas vidas hoje um cristão acostumado a ser servido. E, infelizmente, por anos, né, vamos dizer assim, a mídia evangélica, ela tem bombardeado os crentes que eles devem ser servidos. E você não vê isso na igreja. Todos trabalhavam. 1 Pedro vai falar que todos nós temos um dom, Efésios também, 1 Coríntios, cada um tem um dom. Não tem um crente que não tenha dom. Irmão Leandro, eu não sei qual é o meu dom. Aí a gente pode fazer uma aula especificamente para isso, né? Ter matérias para isso. Mas leia a palavra do Senhor. Veja o que as pessoas falam de você. Por exemplo, nosso irmão tem uma palavra de exortação. O irmão está sempre prestando atenção ali, né, nos necessitados, nos afligidos, né, da sociedade, ou até mesmo dentro da igreja, aquelas pessoas que têm problemas financeiros, está sempre ali cuidando. É necessário que você conheça o seu dom para que a igreja cresça. E entendam, eu não estou falando de uma igreja a qual só vai dar a cesta básica, a qual vai somente estar ali mostrando para a sociedade. Isso faz parte, mas a nossa missão é primeiramente dentro da própria igreja. E servir não quer dizer que você precisa de um cargo para servir. Ah, eu não sou diácono. Ah, eu não sou professor. Não, irmão, você não precisa de um cargo. Você já foi comissionado pelo seu Senhor para que você trabalhe para a honra e glória dele. Tem muitas pessoas que não trabalham dentro da igreja por falta, muitas vezes, de conhecimento do que o Senhor tem colocado para ela.
Se você foi conversar com uma irmãzinha que está com dificuldade, que está passando por um momento difícil na vida, você está exercendo um serviço cristão. Você está cuidando. Você está trabalhando para a honra e glória de Deus. E a nossa igreja tem as necessidades dela. Precisa de pessoas que discipulam. Precisa de pessoas que cuidem da parte de assistência social. Nós estamos acostumados, irmãos, a sermos servidos. A sentarmos um domingo, numa quarta-feira e só aproveitar. Nós não fomos chamados para isso. Em João capítulo 10, se não me engano, Cristo colocou a toalha no ombro e foi lavar os pés dos discípulos. O nosso Senhor, que é mais do que merecedor de toda a honra e de toda a glória, que deveria ser servido por todos, ele falou: eu servi vocês. Tenham como exemplo. Se eu, sendo mestre, sendo Senhor, servi vocês, quem são vocês para não servir o seu irmão? Então você não foi chamado para ficar no domingo ou durante a sua semana só sendo servido. Aquele que quiser ganhar destaque no reino de Deus deve ser aquele que é o menor, ou seja, aquele que trabalha mais perante o Senhor. A igreja cresce com pessoas que servem ao Senhor. E aqui é bastante importante nós tomarmos cuidado. Quando você serve, o seu Deus deve ser encontrado em você. Quando você serve para que você venha reconhecer, para que as pessoas reconheçam quanto você é bom, você está roubando a glória de Deus e está pecando contra Deus. A igreja não cresce com esse tipo de ativismo. Quando nós servimos, Cristo deve ser reconhecido em nós. E não o eu deve ser reconhecido. Porque quando viemos a fazer qualquer tipo de coisa, devemos fazer para a honra e glória de Deus. Uma igreja que cresce é uma igreja que serve. Não somente aqueles que são seus, mas uma sociedade também. No começo da igreja, irmãos, a igreja foi reconhecida de maneira tal, piedosa, que ninguém podia falar mal deles. Nós estamos escandalizados com os abortos de hoje em dia. Sabe como que a igreja lidava naquele tempo? Quando os romanos e o povo daquela época tinha filho, eles jogavam fora. Eles jogavam fora. Se não agradavam a eles, dependendo, estavam pobres, filhos de prostitutas, eles eram jogados fora. Sabe o que os irmãos faziam? Pegavam essas crianças. A igreja não serve a ela mesma, mas também serve o mundo. Você vê muito disso na história da igreja. Muitas vezes acolhendo aqueles que perseguiram eles. Veja, na Segunda Guerra Mundial, muitos crentes, acolheram judeus que eram perseguidos. Judeus perseguiram os crentes e perseguem até hoje. A igreja, ela serve à comunidade também. A igreja, ela tem que ser relevante também à comunidade. Sabe como que a escola dominical surgiu? A necessidade de tirar as crianças da rua para que essas não viessem se tornar marginais. A escola dominical não foi criada para crente. Interessante, né? Ela foi criada com o objetivo de cuidar das crianças que estavam na rua. E dentro dessa escola dominical, ela era passado lições de história, de inglês, no país a qual se originou. E no final tinha ali uma exposição de evangelho para essas crianças. É engraçado como nós invertemos. A escola dominical, que nasceu com o propósito de ajudar a comunidade, ela já não mais ajuda. Ou seja, voltamos de novo aos olhos para nós mesmos. Voltamos de novo os olhos para dentro da igreja
e não para fora. O Zé tem a mania, né? Eu gosto muito que nós somos chamados para dentro, para sair, né? Chamados para dentro e para fora. Quando o crente se converte, ele não é chamado somente para ficar dentro do contexto evangélico. É muito confortável para nós estarmos, né, reunidos, cantando, nos alegrando, comendo no evento. Mas o mais importante é buscar os que estão de fora. E isso também exige serviço nosso. Exige serviço nosso. Aqui, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Que tudo que viemos a fazer não é para que a Igreja Batista do Jardim Independência ganhe nome, mas para que o Deus da Igreja do Jardim Independência seja exaltado. Nós não devemos ter idolatria na igreja, porque muitas pessoas querem servir as outras pessoas para simplesmente crescerem o número de membros. Não é isso, irmãos. Como eu falei, a evangelização, que é o primeiro método bíblico a qual a igreja cresce, é entregar a esperança que nos foi concedida. A esperança de ter uma vida eterna, de viver eternamente com Cristo Jesus, de sermos libertos do inferno. Então, servir com esperança simplesmente de um aumento de número de pessoas, você está jogando o evangelho de Cristo fora. E isso não é novidade não, irmãos. Na Bíblia, Paulo vai falar que alguns pregavam por inveja. Alguns pregavam por inveja. E não por quererem ver essas pessoas salvas. E nós não estamos livres disso. Qual é o seu objetivo hoje para que o seu parente ou fulano se converta? Devemos analisar o nosso coração sempre quando nós venhamos a evangelizar alguém. Nós não fomos chamados para encher bancos de pessoas. Nós fomos chamados para servir a comunidade, para encher bancos de pecadores que carecem da graça de Deus, a qual nós apresentamos não somente a assistência física, devemos ajudar. Tiago fala muito claro, seu irmão chega com necessidade diante de você e você, né, manda ele embora, abençoa, dá um tapinha nas costas, que Deus te abençoe. Nós somos chamados para cuidar, mas em especial nós somos chamados para levar a palavra de Deus. Então esses são os 3 métodos bíblicos para o crescimento da igreja, que é o evangelismo, a nutrição, né, cristã, que é a palavra, a oração, o temor perante o Senhor, e também o serviço. Esses são os 3 métodos bíblicos para o crescimento da igreja. E aqui especialmente, queria tratar com os irmãos que nós temos a dificuldade muitas vezes de entender o que é crescimento da igreja. Nós temos alguns métodos, como eu falei com os irmãos, né, aplicados. Esses métodos, irmãos, nós devemos ter em mente que o crescimento pertence a Deus. Mas nós somos chamados para orar pelo avivamento. E o avivamento, ele engloba tudo isso. O avivamento, ele engloba tudo isso quando nós somos avivados, quando o Espírito de Deus vem nos quebrantar, nós podemos provar um pouquinho que esses irmãos provaram em Atos. Como eu falei para os irmãos, não é natural alguém vender a sua casa, mesmo sendo crente. Não é natural, como lá em Esdras, eu disse para vocês, alguém ser quebrantado, não só uma pessoa. Em Esdras eram vários irmãos quebrantados, chorando, porque eram expostos a palavra de Deus a eles.
E o pecado deles era demonstrado na vida deles. E também a promessa, o cuidado do Senhor perante eles. Isso tudo só vem com avivamento. Isso tudo só podemos provar quando o agir do Espírito Santo é demonstrado em nossas vidas. Então, o crescimento bíblico da palavra de Deus, né? O crescimento da igreja, ele é só tido por meio de um avivamento. E nós temos histórias de avivamento. O homem não produz o avivamento. É Deus que produz o avivamento. Por isso, muitas vezes, quando nós estudamos os métodos de crescimento da igreja, nós devemos tomar muito. Irmãos, dá um joinha se voltou aí para vocês. Que caiu aqui para mim, só para mim saber se voltou. Se alguém puder dar um joinha, só para mim saber se voltou. Ah, obrigado. Valeu, caiu aqui, mas voltou. Então, esses métodos que eu tenho apresentado aos irmãos não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, ou seja, não é você fazendo certinho que tal coisa vai acontecer. Nós não controlamos o Espírito de Deus. Mas nós somos chamados para viver uma vida a qual demonstra, né, uma vida de piedade e temor a Deus, para que a nossa igreja possa crescer. Então, diante disso, os níveis de crescimento da igreja, primeiro, a igreja crescia na palavra. A gente vê em Atos aqui, né? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então, aqui, repassando aqui de novo, a gente pensa nesse quesito, né? Do conhecimento da palavra de Deus e essa busca por proclamar a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus pela nossa igreja, que tem cada vez mais amado o conhecimento da palavra de Deus, que tem buscado cada vez mais entender o que a palavra de Deus tem dito para nós, tem se equipado, né, teologicamente, procurado, né, a ser uma igreja a qual prega a palavra de Deus. E isso é uma marca de uma igreja que busca o crescimento dela. É fidelidade às Escrituras. Nós não devemos ser fiel ao momento. O que aquela igreja ali está fazendo para que os jovens vão lá? Poxa, é boate? É discoteca? Vamos fazer isso na nossa igreja também. Né? O que é esse pensamento? É a mais pura falta de confiança na palavra de Deus. E a marca evidente de uma igreja que busca o crescimento bíblico é o amor da palavra de Deus. E confiar na palavra de Deus, irmãos, é uma atitude de humildade e dependência do Senhor. A igreja que é marcada, né, que busca crescer na palavra, ela é marcada pela dependência, temor e tremor diante do Senhor. Diante disso, nós podemos entender que tudo o que nós vemos a fazer deve ser por meio da palavra de Deus. Todos esses métodos, né, que nós vemos no mercado evangélico, eles devem passar pelo crivo da palavra de Deus. Eles devem passar sempre pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a última palavra, por assim dizer, né? Ela deve ser a última palavra. É ela que deve bater o martelo sobre o que devemos fazer e o que não devemos. Então, a marca de uma igreja, né, os níveis de crescimento da igreja, você vai vendo. Quantas pessoas têm lido a palavra de Deus naquela igreja? Quantas pessoas têm amado a palavra de Deus naquela igreja? E isso a gente aplica à nossa igreja. Você tem amado a palavra de Deus? Né? Você tem demonstrado na sua vida o amor que ela tem, o amor que você tem por ela? Então, o nível de crescimento da igreja, ela é medido não pelos números, mas pelos membros e o temor deles perante o Senhor. Então, a igreja crescia também em comunhão. A gente vê aqui, né,
A nossa igreja, graças a Deus, tem vários eventos, né, que nos possibilitam a união. Como eu falei para vocês, o contexto de Atos é um contexto muito difícil nós colocarmos no nosso dia, nossos dias, né? O contexto dos irmãos ali era o quê? Vieram para uma festa, não tinha outro lugar para pregar o evangelho e vão ficar aqui mesmo. O que eles faziam? Moravam, a grande maioria, juntos, né? Muitos dos irmãos vendiam os seus lares para ajudar esses irmãos se manterem e eles possibilitaram nele uma comunhão muito grande no começo da igreja. O que nós podemos pegar para nós dessa ideia de comunhão de Atos e trazer para a nossa igreja? Não pegar o contexto ali e tentar aplicar para nós, porque não dá. Cada um vive basicamente numa região ali de Ribeirão Preto, muitas vezes ou de outra cidade como eu, né? Então, o que nós podemos pegar desse contexto de comunhão? Comunhão não é somente, irmãos, estar ali, né, na igreja. Comunhão é interessante que esses irmãos estavam em seus lares. E nós podemos pegar essa oportunidade e aplicar em nossas vidas. Como? Como você tem reunido com a igreja do Senhor? Só de domingo? Só de quarta-feira? Ou só de terça-feira? É interessante que muitas vezes nós estamos num contexto a qual nós chamamos irmãos, pessoas que nós tratamos como um primo distante. Sabe aquele primo que você só vê no enterro? Que só fala um oi ali no enterro, dá um abraço, nunca mais vê? Ou quando é casamento? Pois é, a igreja muitas vezes comporta desse jeito. Com pessoas que não têm mera comunhão. E é difícil isso, irmãos. Por quê? Como que você vai conhecer a dificuldade do seu irmão? Como que você vai esperar que aquela igreja cresça se não tem um amor verdadeiro? E amor verdadeiro ele é só cultivado quando a gente conhece a pessoa. Quando a gente está do lado dela. Por isso, nós devemos realmente cultivar a comunhão bíblica. Que não é só de domingo, que não é só de quarta-feira. Qual foi a última vez que você ligou para o irmão e perguntou: como você está, meu irmão? Simplesmente se colocou à disposição ouvir ao irmão. Ou qual foi a última vez que você se preocupou com aquele irmãozinho que entrou, que quase ninguém fala, que está ali? Qual a última vez que você pegou alguém para caminhar junto? Para estar ensinando, para estar discipulando. Não tem capacidade de discipular? Peça para ser discipulado. Essa é a verdadeira comunhão entre os irmãos. É muito triste muitas vezes que nós nos comportamos como mentirosos. Porque não tratamos realmente irmãos como irmãos de fato. E essas pessoas a qual você chama de irmãos são elas que vão viver eternamente com você. Deus queira que não, mas se o irmão seu não é salvo, o irmão de sangue mesmo, esse irmão é mais precioso para você do que o próprio irmão de sangue. A família de Cristo é o que deve ser de mais importância na nossa vida. Cristo mesmo fala: amai-vos como eu vos amei. E Cristo nos amou, se entregando por nós naquela cruz. Ele trocou a coroa, a qual era merecida dele, por uma coroa de espinho. Por você, irmão. E pelo seu irmãozinho. Pela irmã lá da igreja. Então nós, como irmãos, devemos buscar a comunhão. Não somente com aqueles que gostam das coisas que você gosta. Aí eu vou ter comunhão com os jovens porque os jovens gostam de videogame, gostam de HQ. Não, vai conversar com a senhora, vai conversar com o senhorzinho lá da igreja, o irmão mais velho. Você vai ter muito que aprender com eles. Veja como que a igreja, ela perdeu isso, irmãos. Os jovens buscavam sabedoria antigamente
naqueles que tinham experiência e não nos que não tinham experiência. Os irmãos mais velhos na fé têm muito a que nos ensinar. E eu digo a você, você vai só aprender a orar quando você estiver de um lado dos irmãos que são mais velhos na fé. Tem muita senhorinha que dá de 10-0 em muito teólogo, porque ela tem muito joelho no chão. Então a comunhão verdadeira da igreja é realmente se tornar um corpo só. Então, diante disso tudo que nós estamos buscando, né? Ainda mais nesse quesito de isolamento que nós estamos tendo, aí mesmo que nós devemos demonstrar que nós somos um corpo só. Está se importando com o próximo, tendo essa comunhão, passando a palavra. Ligue simplesmente para orar com a pessoa, para demonstrar o seu amor por ela, né? Não perca tempo, irmãos. Assim como Deus trouxe a perseguição sobre a igreja de Atos para que eles cumprissem o propósito deles. Qual era o propósito deles? Levar o evangelho, não somente em Jerusalém. Por isso que eu falei para vocês, nós somos acostumados a ficar somente na nossa Jerusalém, ou seja, na nossa igreja. Talvez Deus mandou, eu falo talvez porque eu não sou Deus, talvez Deus mandou essa pandemia para que eu e você possamos levar o evangelho a outras pessoas, para que nós possamos realmente sentir essa falta de gente, de irmão. E numa semana ligar para um, ligar para outro, confortar a um, socorrer financeiramente a outro. Tem muitos irmãos que estão com dificuldade. Tem muitos irmãos que estão com dificuldade. Vale alimentação sendo cortado, salário sendo reduzido. Isso porque não temos menos de um mês de quarentena. Aplicando na nossa realidade hoje, você não foi chamado para ficar na sua Jerusalém, ou seja, você não foi chamado somente para ficar na tua igreja, na tua casa. Não fique em conforto na sua casa enquanto outros irmãos estão sofrendo. Não estou dizendo para você sair. Deus, pela sua grande misericórdia, nos deu a oportunidade de nos comunicarmos. Hoje nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, aprendendo para a honra e glória dele. Irmãos, muitas vezes a gente esquece dessa comunhão. Isso mostra um problema muito sério em nossos dias. Porque nós dependemos muitas vezes do crescimento, dependemos de um local para o crescimento da igreja. A igreja não precisa de um local para crescer. A igreja é algo espiritual. Nosso Deus é espírito e importa que os adoradores de verdade o adorem em espírito e em verdade. Nós não estamos limitados porque nós não estamos lá no prédio do Jardim Independência da Igreja Batista. Você, como crente, pode muito ter comunhão com todos os irmãos, com todos. Não perca essa oportunidade que Deus está dando a você. Tiago vem falar: bem-aventurados vós quando passardes por vários tipos de aprovação. Nós estamos passando por uma aprovação muito grande. Mas talvez por meio dessa aprovação, Deus esteja avivando a nossa igreja. Para que possamos ter uma comunhão melhor, para que possamos ter uma sede melhor pela palavra de Deus. Se você reclama que nunca consegue ler, nunca tem tempo de ler a palavra de Deus, pois é, Deus te deu oportunidade. O crescimento da igreja, ela vem por meio, muitas vezes, pela aflição, pela perseguição, pela dor. Então não despreze esse momento. Nós não estamos na igreja, por isso o crescimento da igreja não é tão importante. Não, meu irmão. A igreja não é o prédio, a igreja é você. Então não perca essa oportunidade que Deus
tem colocado. É triste que várias pessoas tenham morrido, é triste, mas todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam, né? Muitas vezes Deus vai trazer dor em nossas vidas, vai trazer percas, mas todas essas coisas são para o nosso bem, irmão. O objetivo de Deus é fazer com que você pareça cada vez mais com Cristo Jesus e não com você mesmo. Nós não éramos filhos de Deus antes. Não éramos. Estávamos caminhando para o inferno. E o Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia, nos resgatou para que você demonstre esse amor que Ele te amou à igreja dele, testemunhando para o mundo sobre Ele. E hoje você tem a oportunidade, pela graça de Deus, mesmo em casa, de proclamar o conforto. Eu não sei vocês, mas a minha mãe, ela não é tão velhinha, né? Mas minha mãe estava ficando louca de ficar em casa. Eu não sei quantos irmãos estão assim. Mas podemos exercitar, né? Esse amor para com os irmãos, ligar, conversar, trocar uma palavra com eles de conforto. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Quando nós dependemos de um local para adorar, isso mostra um problema muito sério no nosso coração. Então, a igreja, ela também é marcada por crescer em número, né? A gente vê isso também em Atos. Como eu falei, isso não é a prova cabal de um crescimento verdadeiro. Porém, quando a igreja tem um avivamento, ela cresce em número. Ela cresce em número, porque quando nós somos avivados por Deus, o que a gente faz? A gente vai para fora falar da palavra de Deus, irmãos. Lembra da mulher? Ali, quando Jesus falou em João 4, se eu não me engano, de Samaria, a samaritana, né? Ela chegou e proclamou para todo mundo. Olha, tem um cara ali que falou, né, sobre os meus pecados. Quando vieram, não veio só um, não. Deus pregou ali e trouxe um avivamento sobre Samaria. E várias pessoas foram convertidas por meio do testemunho daquela pessoa. Então, quando nós somos avivados, e por isso que eu falo que o fogo começa dentro da igreja, não de fora para dentro. Quando nós somos quebrantados e lembramos da onde eu vim, na onde eu era para estar, se não fosse a grande misericórdia de Deus, o que me faz fazer, irmão? Se eu vejo alguém numa casa pegando fogo, eu vou ficar quieto? Eu vou gritar, tem fogo aí. E nós permanecemos calados. Por isso que eu falo que isso é um avivamento de Deus. Devemos orar para que Deus atue em nossos corações e não permita que venhamos a estar confortados enquanto o mundo não ouve a palavra do Senhor. Enquanto não ouve a palavra do Senhor. E foi assim que eles demonstraram, irmãos. Reparem que quando Pedro falou, vocês são culpados, vocês mataram Cristo. Pedro curou um aleijado ali e o povo ficou impressionado. Ora, Jesus não tinha feito tantas outras coisas? Quantos encoxos Jesus não curou? Quantos cegos Jesus não trouxe a visão de volta? Morto, a vida. Esse sentimento de quebrantamento e de pecado é só quando o Espírito de Deus quebranta o nosso coração para demonstrarmos que o povo precisa de conversão, precisa também de um avivamento. Ó, minha esposa me chamou aqui, atenção, da hora, eu tô no celular, irmãos, eu não consigo ver quantos minutos eu tô aqui, tá? Eu vou perguntar para ela quantos minutos fala. Ela foi embora. Alguém pode falar quantos minutos já tá aí? Me desculpem, viu, irmãos, eu não tenho costume. Alguém que quiser soltar aí, quantos minutos falta? Deixa eu ver aqui no celular. Falta 7 minutinhos ainda, né? Até os 11 a gente vai.
Então, esse crescimento a gente vê pela evangelização, pela pregação do evangelho em nossas vidas. E nós o que fazemos muitas vezes? Terceirizamos isso, é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do missionário, é responsabilidade do seminarista de evangelizar, de pregar. Veja em Atos, quando a igreja foi perseguida, quando o povo de Deus se espalhou, todos eles enunciaram a palavra de Deus. E a palavra de Deus se espalhou pelo mundo inteiro conhecido naquela época, porque eles levavam a palavra de Deus. Isso não foi só um pastor, não foi somente o diácono ali, mas foi todos os irmãos. Então a igreja ela cresce de número sim. Ela deve crescer e demonstrar isso. Mas a igreja ela não foi somente chamada para crescer verticalmente, ou seja, 10 mil membros, 20 mil membros, tudo na igreja de dependência, não. Devemos também estimular as congregações como Ribeirão Verde. Quem sabe daqui a uns anos não tem uma lá no bairro do outro lado, na Vila Virgínia, do outro lado ali de Ribeirão Preto. Devemos levar a palavra de Deus, ajudar que outras igrejas venham nascer também. A igreja não tem que ser chamada para ser centralizada, mas que ela venha a ser bênção a toda a cidade, a todo o estado, a todo o Brasil, a todo o mundo. Ainda mais na situação na qual nós estamos, né, isolados. Ainda mais agora, nós temos a grande oportunidade de levar a esperança ao mundo, irmãos. O mundo não tem esperança. É uma boa oportunidade de nós demonstrarmos a nossa segurança em Cristo Jesus, em nosso Deus. Porque se essa pandemia chegou, foi porque Deus assim permitiu. Então nós devemos levar a esperança para esse mundo. Nós devemos ser exemplo daquelas pessoas a qual está diante do Senhor com firmeza, sem temor. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Que isso não seja somente da boca para fora, mas que eu devo testemunhar com a minha vida. Para que outras pessoas vejam como Deus atua em nós. Nós estamos vivendo num momento a qual nós devemos demonstrar a segurança que nós temos em Deus. Foi isso que os irmãos, né, no começo fizeram. Olha a vida da igreja primitiva, quando Roma começou a perseguir a igreja, matando aqueles irmãos. Se não for por Deus, irmão, não tem coragem de fazer o que aqueles irmãos faziam. Com criança de colo, a família inteira sendo morta por leões, e o sangue sendo derramado na arena, e eles cantando, se alegrando. Tem uma cena no Apóstolo Paulo, filme, né? Paulo, apóstolo de Cristo, se não me engano, que os irmãos estão cantando lá, uma cena bela. Mas isso é só pelo mover do Espírito Santo, irmãos. Será que a igreja hoje tem demonstrado essa segurança para que o mundo possa ver em nós a esperança que Deus tem dado a nós? O governador de Roma chamou o sangue daqueles cristãos no começo como semente. Porque quanto mais eles derrubavam o sangue daqueles irmãos, mais a igreja frutificava. Mais a igreja se espalhava. Porque aqueles que viam o sofrimento dos crentes naquele momento, até mesmo assistindo, e esses crentes cantando, eles falavam, como que pode isso? Como que pode morrer cantando? Eu quero essa esperança para mim. Será que nós temos demonstrado diante dessa pandemia? Será que nós temos demonstrado para o mundo essa certeza? Será que nós temos demonstrado essa esperança que nós temos no nosso Deus? Quando nós agimos dessa forma, irmãos, com certeza, com firmeza, com esperança, as pessoas vão olhar para nós, elas vão ver não a sua fé, elas vão ver o seu Deus, o quanto o seu Deus é forte. E a igreja vai crescer. Porque a igreja cresce no temor do Senhor.
Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Deus está dando a oportunidade para que eu e você possamos testemunhar a esperança em Cristo Jesus. A esperança da vida eterna. O mundo não tem isso, irmãos. Não é hora de ficar cabisbaixo, não é hora de ter tristeza. É hora de mostrar a fidelidade de Deus em nossas vidas. Então a igreja vai crescer de modo fiel ao Senhor. Não somente espiritualmente, mas também em número. Porque o mundo vai olhar e vai querer uma esperança como essa. Pessoas estão desesperadas. Elas não têm aonde colocar o pé. Não tem. Não tem. Então testemunhe do seu Deus e viva para a honra e a glória dele. A gente ia ficar até 11h15, são 11 horas. Alguém tiver uma pergunta pode escrever aí que dá tempo de responder alguma. Se não tiver, a gente encerra com oração. Ninguém? Isso, o pastor Adal está falando, né? Que hoje teremos o culto. Olha lá, o tema é bem legal, né? O triunfo da fé inabalável. Amém. Compartilhem, né? Amém. Então vamos orar então, irmãos. Pai querido, obrigado pela graça que o Senhor nos deu de sermos chamados em Cristo Jesus. Dai-nos graça, Senhor, de querer que a nossa igreja cresça, mas cresça para a sua honra e para a sua glória. Livra-nos, ó Pai, de buscar o crescimento para que a igreja seja reconhecida, mas para que o nosso Deus, Senhor, seja exaltado. Não para que o eu ganhe glória, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome toda a honra e toda a glória. Abençoa-nos neste momento, para que o Senhor seja exaltado, seja glorificado, mesmo no choro. Lembra-nos que o nosso lar não é aqui, Senhor. Abençoa o povo, Pai, que tem sofrido por essa doença. Que o Senhor possa confortar os familiares e que nós possamos levar a Tua esperança a eles. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e obrigado pela oportunidade. Louvado seja o Senhor. Até mais.